Você que está nos assistindo aí, envie um convite para seus amigos, seus parentes, seus familiares, porque tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um deles nesta manhã e para cada um de nós. Eu não vou repetir o texto que já foi lido, né? Eu acho que todos têm lição e já acompanharam aqui. O texto nosso de referência está em Jó, capítulo 1, dos versículos 8 ao 12, mas a referência histórica está distribuída ao longo de todo o livro de Jó. Esse texto de Jó é um texto muito conhecido dos cristãos, exaustivamente falado, e se concentra muito no fato de que Jó sofreu muito, então se aborda muito o sofrimento de Jó. E por isso, talvez esse seja o maior e o melhor, o mais relevante exemplo bíblico da perseverança diante de tamanho sofrimento que Jó enfrentou. E o texto procura nos ensinar como atravessar a crise, qualquer que seja a crise, por meio da perseverança. E nós temos muito a aprender com Jó. Por que o livro de Jó? Há tantos outros exemplos de homens e mulheres que também sofreram e enfrentaram crises muito grandes. Por que, então, o livro de Jó? Alguns, principalmente porque Jó, por conta da fé dele e da perseverança, ele realmente foi o maior exemplo. Alguns exemplos na Bíblia desistiram no meio do caminho. Judas desistiu, Ananias e Safira, você tem diversos outros exemplos, mas também nós temos inúmeros, uma lista infindável de exemplos de pessoas que enfrentaram as crises e perseveraram, e porque perseveraram, eles obtiveram a vitória de Deus. Temos Abraão, Moisés, Elias, José, Eliseu, Josué e Caleb, Ruth, Noé, Paulo, e a lista é muito grande. O Senhor Deus ele é apresentado no livro de Jó como aquele que observa a fidelidade pessoal de cada servo seu e também daquele que limita as atividades do inimigo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Seja bom ou seja ruim, Deus, a vontade dele é soberana e ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Especialmente sobre a vida daqueles que o servem, que o buscam e que entregam realmente a sua vida nas mãos dele. No livro de Jó, Deus ele é frequentemente chamado de o Todo-Poderoso, o El Shaddai. O El Shaddai é o nome de Deus mais usado, pastor Josué, no período patriarcal. Só no livro de Jó, o Todo-Poderoso, essa expressão, essa referência ao Todo-Poderoso, ela tem cerca de 30 vezes, só no livro de Jó. Então, esse era assim um nome mais utilizado pelos patriarcas. Todo-Poderoso aqui significa aquele que é mais do que suficiente, aquele que é capaz de satisfazer, de nutrir, de sustentar. Ele é o único Deus, o Deus onipotente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. Então, Deus tudo pode, Deus é aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que abate, aquele que levanta, aquele que dá, aquele que aprova, que reprova, que disciplina, que ensina, aquele que redime. Deus é tudo, Ele que faz tudo, Ele que sustenta, Ele que limita a ação do inimigo, e Ele é o Deus que faz coisas inescrutáveis que nós não conseguimos entender. Muitos estudiosos, teólogos, filósofos tendem a explicar a ação de Deus, mas nem tudo nos foi dado conhecer. E Deus é aquele que muda a sorte e o cativeiro daqueles que são aprovados. Então, nós vemos que Jó ele se tornou, o exemplo de Jó, ele é o mais conhecido exemplo bíblico de sofrimento. E não só de sofrimento, daquele sofrimento imerecido. Aquele sofrimento que a gente não entende. Meu Deus, por que é que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Tem gente aí fora, hein, pastor José, que fala assim, será que eu joguei pedra na cruz? A pessoa não entende, é uma expressão comum que traduz esse sentimento. Por que eu sofro? Por que eu estou sofrendo assim, Deus? O que eu fiz? E aí a gente começa a
para entender bem isso, a gente não fala muito sobre Jó, quem era Jó, mas é bom que a gente entenda a grandeza e o alcance dos ensinamentos que estão nessa história aqui de Jó. Quem era Jó? A gente fala muito do sofrimento de Jó, né, pastor José? Jó foi aquele que perdeu tudo num dia. Perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu os bens, perdeu tudo. Perdeu a saúde. Foi tudo muito rápido. Mas quem era ele? Olha, a Bíblia diz lá em Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Olha quanto atributo. A gente podia passar um bom tempo aqui só falando desses atributos. Presumivelmente, essa terra de Uz que o versículo se refere, a gente não sabe com certeza, mas ela ali no território, na fronteira entre a Idumeia, que é de Edom, né, com a Arábia. Tem estudiosos que até dizem que Jó era um sheik árabe, porque ele era muito rico, né, ele era um sheik. Tem outros que falam que não, que ele era hebreu e que por isso ele habitava ali no deserto da Arábia. O fato é que ele era um homem muito rico e muito próspero. Ele era próspero na família, ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Todos saudáveis, todos perfeitos, as mulheres eram as mais lindas da região. Ele tinha uma família abençoada, sucesso na família. Ele era rico porque ele tinha muitos bens. Ele tinha 500 jumentas, ele tinha 500 juntas de bois, ou seja, 1000 bois. Ele tinha 3.000 camelos. Camelos era que era usado para transporte na época e tudo. Ou seja, ele tinha uma frota de Uber da época, né? Era o Uber da época. 3.000 camelos no deserto. Ele era muito rico. E ele tinha também 7.000 ovelhas. Era muito rico. E tinha muita gente à disposição dele, trabalhando para ele. Aos olhos dos humanos, olha assim, uau, que pessoa, que homem abençoado, né? Deus está com ele. Jó, ele era respeitável. Não só respeitável, ele era altamente respeitável. Olha só o que a Bíblia diz. Está lá escrito no livro do Jó, depois vocês podem ver. Jó falando, os moços me viam e se escondiam. Quando eu passava, os idosos se levantavam e ficavam de pé em respeito a ele. No militarismo tem muito isso, né, pastor José? Quando um oficial, um superior passa, se tiver um praça, um soldado, ele tem que se levantar, prestar continência. É uma reverência. E aqui, Jó tinha essa reverência dos idosos. Olha que é uma coisa meio que invertida, teria que ser o contrário. Ele fazer reverência aos idosos, aqui não. Os idosos faziam referência a ele. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão na boca. Eles pensavam, quer dizer o seguinte, olha, os príncipes pensavam 2 vezes antes de me dirigir a palavra. Tamanho era o respeito que eles tinham comigo. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. E vendo-me algum olho, davam testemunho de mim. Só falavam coisa boa dele. Porque isso Jó falando, eu livrava o miserável, aquele que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Então, por tudo isso, Jó era muito respeitável, muito respeitado. Jó também era um conselheiro. E não só ele dava conselho, ele dava bons conselhos, ele era sábio em aconselhar. Lá no livro de Jó também você pode ler, ele diz, ouvindo-me, esperavam em silêncio, atentamente, e atendiam ao meu conselho. Quando acabava a minha palavra, eles não me replicavam. Eles estavam ansiosos por ouvir qual o conselho que ele tinha para dar. Então ele era um sábio conselheiro. Estão entendendo o contexto da vida de Jó? Por que ele se tornou realmente o exemplo do sofrimento imerecido? Quem lê esse texto aqui fala, meu Deus, por que então Jó sofreu? Ele era um homem bom. Além de conselheiro, ele era um empregador honesto. Ele respeitava os seus trabalhos. Tinha muita gente que trabalhava para ele. E ele respeitava. Lá em Jó, você vai ler também, Jó 31. Ele questionando, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Ou, inquirindo a causa, que lhe responderia?
Então, o texto aqui, ele reflete que Jó se preocupava e cumpria, sim, os seus deveres com os seus empregados. Jó também era hospitaleiro e generoso. Ele diz, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas eu abria aos viandantes, aos viajantes. Então, Jó, ele era hospitaleiro e era generoso. E por último aqui a Bíblia diz que ele era um fazendeiro próspero. Ele diz lá em Jó 31, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Ele questionando, olha, a minha fazenda, eu fiz de tudo para produzir bem. Se não fosse assim, Deus teria me dado joio, não teria me dado. Então, em resumo, Jó era um homem sincero. Diz lá, acabei de ler aqui no versículo 1 do capítulo 1. Sincero. Ele se expressava sem artifício. Ele não pensava uma coisa e falava outra. Ele não tinha intenção de enganar ninguém. Ele não tinha disfarce, ele não tinha duas caras. Ele uma hora pensava uma coisa, outra hora pensava outra. Para ele falava uma coisa, para ele falava outra. Ele era sincero, ele falava do fundo do coração. Existia uma coerência entre o que ele pensava e as palavras que saíam da boca dele. Ele era reto. Ele agia com integridade, agia com imparcialidade. Em Jó 31:6, ele chegou a dizer, ele era tão reto, ele tinha essa consciência que ele chegou a dizer para Deus, Senhor, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha integridade. Ele chegou a falar, Deus, me pese na sua balança. Olha só, qual de nós chegaria e falou assim, Deus, me pese aí na sua balança e veja que eu realmente te sigo, sou seu servo fiel, veja realmente se eu sou íntegro, se eu sou reto. Quem teria essa tamanha coragem de chegar diante de Deus e falar isso? Jó teve. Ele desviava-se do mal, fugir da aparência do mal. Jó, ele mesmo disse, a verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Então Jó, ele tinha esse estilo de vida, ele se apartava do mal. E Jó, por último, ele era paciente. Ele suportava as provações com resignação e ele esperava com tranquilidade em Deus, a resposta de Deus, a solução para os seus problemas. Paulo afirma em Romanos 5:3-4 que a tribulação produz paciência e a paciência produz a experiência e a experiência a esperança. Então, esse era Jó. Jó era um homem que ninguém poderia acusá-lo de ter cometido um grande pecado. Não poderia. A gente vai ver que isso aconteceu, mas, a princípio, olhando à luz da palavra, à luz do que ele vivia, quem que poderia chegar e falar assim, você é culpado disso, daquilo, é porque você está em pecado? Ninguém. E aí vem a grande pergunta, então, por que ele sofreu? E sofreu como sofreu? Essa é a pergunta que muitos de nós fazemos hoje. Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que fulano me fez isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu perdi tal coisa? Por quê? Essa é a grande pergunta. E esse livro de Jó nos dá a resposta. Vocês vão ver. Essa questão do sofrimento, nós não vamos nos ater aqui, mas existem questões teológicas complexas em torno desse texto, desse livro de Jó. Exatamente por isso, olha, se Deus é amor, então, por que Deus permitiu que Jó, uma pessoa tão íntegra, tão reta, tão temente a Deus, que desviava do mal, por que permitiu então que ele passasse por isso? E esse, inclusive, é um dos argumentos, viu, pastor Josué? É um dos argumentos dos ateus. Os ateus, eles não acreditam em Deus porque eles acham que não poderia acontecer o que acontece, a maldade que acontece no mundo.
Deus não deveria permitir, então por isso que um dos principais argumentos pelos quais os ateus não acreditam em Deus. O livro de Jó, ele é posto dentro de um contexto, dentro de uma situação anterior à lei mosaica. Talvez o autor tenha feito isso propositalmente, exatamente para evitar que alguém chegasse e falasse: você não cumpriu a lei. Já que você não cumpriu a lei, então é por isso que você está sofrendo. É por isso que você vai pagar. Como nós somos tendentes a fazer quando vê alguém em sofrimento. Falar: está em pecado, só pode. Não é assim que a gente faz? Por quê? Pecou, porque agora nós temos a lei, então você não cumpriu a lei, então você vai pagar pelo fato de não ter cumprido a lei. Então, essas questões teológicas, filosóficas, nós não vamos entrar nela, nós vamos nos ater realmente ao sentido mais espiritual e às lições que o texto quer nos passar. E são lições muito importantes que, se nós entendermos exatamente a lição que quis ser passada aqui no livro de Jó, a nossa vida é outra, ela é diferente. Tem uma coisa interessante nessa discussão, que todo mundo fala: o diabo, o nosso inimigo, o que ele quer é destruir. Claro, o que ele quer é destruição, ele quer o mal, quer arrebanhar mais gente para o inferno. Nesse texto aqui, o diabo ele tinha um objetivo. O objetivo dele era desqualificar o servo de Deus. Era mostrar que aquela fé era uma fé hipócrita. Que Jó só adorava a Deus, só servia por conta das bênçãos que Deus dava para ele. Vocês viram no texto. Quando Deus fala para o diabo: você viu meu servo Jó, homem temente a Deus, devia ser de um mal íntegro. Aí o diabo fala: também, com tanto de bem que você dá para ele, tem riqueza, tem uma família boa, tem filho saudável, bonito. Tira isso dele para ver se ele não vai blasfemar. E é isso que muita gente faz hoje. Porque perdeu o emprego, porque perdeu um parente, ou o pai e a mãe, ou porque perdeu o que tinha, ou porque está passando por uma crise muito grande. Aí se sente no direito de exigir de Deus e falar: então já que Deus nos fez, então eu vou sair, sabe? Não, cansei. Não quero mais não, vou me afastar, não aguento mais. Eu não merecia isso. Deus não é justo comigo. E se afasta. O que o Satanás queria era submeter o Jó, no caso, submeter os crentes, né, a uma prova, a um teste, para mostrar o quão eles eram hipócritas. Esse era o maior objetivo do inimigo. E esse aqui está o ponto central de toda essa lição. A adoração e a fé desinteressada de Jó. Olha só, Jó não adorava a Deus, não é por conta dos 7.000 camelos que ele tinha, por causa da vida boa que ele tinha, não. Não era. Deus o abençoou, porque via nele um servo íntegro, justo, fiel. Ele não servia a Deus, porque, vamos dizer, se fosse hoje, né, pastor? Porque ele tinha um cargo na igreja. Eu tenho um cargo, então eu sirvo a Deus, porque eu estou lá. Na hora que tirar o meu cargo, eu saio. Né? Aqui não acontece isso, mas tem muito lugar que acontece. Servir a Deus por conta da saúde que Ele me dá, porque se Ele me der, Ele vai me castigar. Então eu vou servir a Deus com medo do que pode acontecer comigo. Não, Jó não era assim. Jó amava a Deus, ele acreditava, ele tinha uma fé inabalável. E ele adorava Deus em qualquer situação. Isso é muito claro e evidente na vida de Jó. Eu adoro a Deus se eu tiver de barriga cheia, mas também adoro se eu tiver de barriga vazia. Se eu tiver com emprego bom ou se eu não tiver com emprego nenhum. Eu adoro a Deus se eu tiver com saúde ou se eu também não tiver com saúde. Também adoro a Deus. Porque eu não adoro Ele pelo que Ele me proporciona. Eu adoro Ele pelo que Ele é. E isso é a grande diferença. Isso faz a grande diferença na vida espiritual de uma pessoa. Porque é daqui que saem muitos das mazelas que ocorrem no meio do povo de Deus, sai desse entendimento errado, dessa adoração interessada.
E era isso que o inimigo queria provar, queria demonstrar, que ele era um interesseiro. Tira tudo dele para ver se ele não blasfema. Jó enfrentou uma crise muito grande. E aí, aqui eu queria abrir um parênteses para falar rapidamente de crise, que é um assunto complexo. As crises, elas podem ou não ter sido produzidas por mim. Tem crises, eu separaria aqui em crises que são produzidas por mim, aquelas que são autoproduzidas, e aquelas que são produzidas por outros, ou por terceiros, ou por outras situações. Qual é uma crise, então, que seria produzida por mim? A minha desobediência a Deus, por exemplo, pode me gerar uma crise que é produzida por mim, porque eu que desobedeci a Deus. E aí tem um monte de exemplo. Você escolhe a pessoa errada para casar, você escolhe um amigo errado, você faz aliança com ímpio. Muita coisa você faz. E aí, por conta daquela decisão sua, porque você tem um livre-arbítrio, você que decidiu, você vai colher os frutos daquilo que você plantou. E isso pode sim te gerar crise. Isso acontece na nossa vida. Você tem lá o seu emprego, bom e tal, um dia lá você resolve estourar com o seu chefe, perde o emprego. Quem gerou a crise? Você. Eu conheço muita gente que perdeu o emprego por conta de... Não aguentou lá, estourou com o chefe. Eu falei assim, não, tem muita gente querendo tua vaga aí, então vai descansar. Não é, pastor? Então tem crise que sou eu que produzo. Mas tem crises que eu não produzo. Essa aqui que Jó passou, era uma crise que ele não tinha nada a ver. Ele não produziu aquela crise. Essa crise que nós estamos vivenciando, essa crise aí do coronavírus, eu não tenho culpa, nós não produzimos essa crise, todas essas consequências. Então nós temos que entender que a crise, nós estamos sujeitos a ela, porque nós estamos no mundo. E a Bíblia diz que no mundo teríamos tribulações. Isso, uma crise é uma tribulação. Então, nós estamos aqui, estamos sujeitos a elas. Aquelas que eu produzo e aquelas que eu não produzo também. E Jó sofreu várias crises ao mesmo tempo. Crises que teriam causas humanas e crises que teriam causas naturais. Então, o que foi que ele passou? Vamos lá. O primeiro teste dele foi o ataque dos sabeus. Sabeus era um povo lá que atacou e, num dia só, pegaram os 1000 bois dele, as 500 juntas de bois, e as 500 jumentas. Feriram os moços, o pessoal que cuidava, e Jó perdeu de uma vez. E só sobrou um que foi lá dar notícia para Jó. Esse ataque de sabeus é o quê? Uma crise por força humana. Foi alguém que foi lá, inimigo deles, que foi lá, ou de olho no patrimônio dele, e fez esse ataque. Segunda crise, força natural, fogo do céu. Um fogo do céu caiu e matou de uma vez só 7.000 ovelhas dele, e todos que cuidavam das ovelhas. E só sobrou um que foi lá contar a história. Foi dar notícia para Jó. Terceira crise, uma outra força humana, um ataque dos caldeus, que de uma vez também, 3 bandos foram lá e tomaram todos os 3.000 camelos que ele tinha. Mataram o jovem, só sobrou um que foi lá dar notícia. E o quarto teste, força natural. Um grande vento que se abateu sobre a casa onde estavam os filhos de Jó, todos os 10 filhos, e a casa caiu em cima e matou todos. E sobrou alguém lá que viu que foi lá dar notícia. Irmãos, vamos ser sinceros, isso foi num dia que aconteceu com Jó. E eu imagino que aconteceu na mesma hora, porque a Bíblia diz que mal um estava dando a notícia, o outro já chegou. Mal ele terminava de falar, o outro já chegou. Mal terminava, não. Enquanto ele estava terminando, o outro já chegava. Falou, aconteceu isso, aconteceu, você perdeu os voos, mataram, seus filhos morreram. Eu imagino que isso aconteceu de alguma forma ali simultânea. Ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os bens que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. E todos os filhos. De uma vez, num dia. E o diabo contava que nessa hora ele ia blasfemar. E ele ia questionar Deus. E falar, Deus... E Jó não fez isso. Aliás, vocês sabem muito bem o que Jó fez. O que Jó fez? Ele desistiu da vida? Ele se enclausurou? O que ele fez? A Bíblia diz, lá em Jó 1, 20 e 21. Então, depois que ele soube dessa notícia, acabou de saber dessa notícia, você imagina a dor. Só o fato dele ter perdido os filhos já seria motivo para ele querer morrer.
Perder um filho já é uma dor muito grande. Perder 10 de uma vez. Aqui no Brasil, quando acontece de irmãos, um ou dois ou três, morrer de uma vez, vira notícia nacional, mundial, porque morreu 2 filhos ou 3 filhos de uma vez. Um estava no rio, pulou para salvar o outro, e aí foi 3 ou 4, como já aconteceu aí, a gente tem notícia. A notícia vira nacional. É uma dor muito grande. Muito grande. E Jó, olha só o que ele fez. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. Parece um contrassenso. Aos olhos de quem tem uma fé meio capenga, como dizia um amigo meu, uma fé de 1,99, ia falar assim, eu não ia fazer isso não, eu vou lamentar aqui, chorar minha perda. Ele adorou a Deus. E ele ainda disse mais: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você teria coragem, diante de um caixão do filho, chegar e falar: o Senhor que me deu, o Senhor que tomou, louvado seja Deus. Irmão, vamos ser sinceros, é muita dor para numa hora dessa, alguém adorar a Deus e falar isso. Que exemplo que Jó está dando aqui. Aí depois eu não entendo, mas como que Jó foi tão abençoado? Olha o coração dele. E nós vamos ver muito mais aqui. Esse relógio ali está certo? Está não, né? Gente, vocês me avisam aí a questão do horário, porque esse texto é tão... Então tem que correr, né? Aí, Jó adorou, o diabo ficou desapontado, né? Porque ele contava com isso. O diabo contava que ele ia blasfemar. Aí ele foi, Deus perguntou: viste lá meu servo Jó? Ele continuou me adorando, né? Aí falou: mas tirou só o que ele tinha. Toca na saúde dele então agora para ver. Toca na saúde dele, você vai ver se ele não blasfema. E aí, Deus permitiu que ele tocasse. E Jó foi acometido de uma chaga maligna. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, aquilo se incomodava tanto a ele, que ele chegou a pegar um pedaço de telha para coçar, para tirar as feridas. Ele estava numa situação ruim, não estava? Será que era pior do que a minha, do que a sua? Ou melhor? Hein, pastor? Às vezes a gente, por muito pouco, nós fazemos coisas tão vergonhosas que não dá nem para falar. Oh, meu Deus, perdoa, que vergonha. Agora, tem uma coisa interessante, um ensinamento muito bom que tem aqui no livro do Jó também. Jó não estava sozinho, ele tinha amigos. Ele tinha amigos. Ele tinha diante daquele todo reconhecimento que ele tinha muitos amigos. Mas ele tinha alguns mais chegados. E a Bíblia diz que tinham 3 amigos dele. 3 amigos dele que quando souberam da notícia, se reuniram e foram lá para consolá-lo. Igual acontece com nós, com a gente aqui, né, pastor? Antes dos amigos, ele também foi consolado, eu vou abrir um parênteses aqui para falar, da mulher dele, que era a pessoa mais próxima. A mulher dele também era a que estava mais próxima, e todos sabem o que ela falou. A mulher dele chegou, depois de tudo isso que aconteceu, assim, você ainda mantém a sua sinceridade, a sua fidelidade a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Foi a mulher dele que falou. A mulher que tinha experimentado as bênçãos do Senhor junto com ele. Foi a primeira que chegou para ele. A sentença, o que ela falou? E Jó falou: sai para lá, sua doida. Chamou ela de doida. Na verdade, ele não chamou. Ele falou: você fala como uma doida. O Jó era tão convicto da fé, do amor, da fidelidade dele em Deus, que por tudo aquilo que aconteceu, diante do que a mulher falou, ele ainda comparar ela a uma doida. Falou: você é doida, eu jamais faria isso, longe de mim. Amaldiçoar, meu Deus, não, eu sei em que eu tenho crido, né? Ele poderia ter dito, né?
E ele ainda fala mais, olha, você fala como qualquer doida, porque nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Aqui é um reflexo de que a fé de Jó, ela não era uma fé interesseira. Porque ele fala, olha, se eu recebo o bem de Deus, por que eu não recebo o mal? Eu recebo o mal também. A minha fé não está nem no bem nem no mal. Está em fé, a minha fé está nele. É um reflexo, essa fala aqui de Jó é um reflexo disso. É um reflexo de que a fé dele independia das coisas que ele tinha ou do que ele recebia de Deus. Agora, os amigos, tem gente que fala que não era bem amigos, né? Porque esses amigos aqui foram lá para dar um apoio, para consolar, e vocês que conhecem a história sabem. Elifaz, Bildade e Zofar. Os nomes não precisa nem se ater muito a eles, o importante é que eram 7 amigos. E eles eram amigos, eu acredito que eram sim amigos. Por quê? Porque eles foram para lá, mal eles avistaram Jó, nem reconheceram, já choraram lá largamente e foram lá e sentaram do lado dele. Eles sentiram tanto a dor deles que eles não tiveram coragem de falar nada. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem abrir a boca, sentado do lado de Jó. Tamanha era a dor dele. Então eu creio que eles eram sim amigos. Que amigo faria isso? Nem pastor José? Hein, Maico? Um amigo chegar e porque sentiu a sua dor, eu vou lá, eu vou ficar do seu lado aqui, eu não vou falar nada, mas eu estou aqui com você. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 7 noites. Eles eram amigos, eram ou não eram? Só que não eram perfeitos. Como ninguém é perfeito. Eles não eram perfeitos. E olha só o que acontece. Depois de 7 dias, aí Jó abre a boca. E ele começa a lamentar. Só que ele não abre a boca para falar contra Deus. O que ele faz? Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E chegou a falar, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que fui concebido. E ele ainda fala, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Ou logo quando eu nasci não expirei? Melhor teria sido. Mas ele não blasfemou contra Deus. E aí a Bíblia relata que segue seus diálogos, né? E esses amigos dele, em vez de consolá-lo, começaram a julgar. O primeiro, Elifaz, ele repreendeu e exortou a Jó, para que Jó buscasse mais a Deus. Acho que você não está buscando pouco, você está orando pouco. Você está buscando pouco a Deus. Vá orar mais. Busque mais a Deus. Esse sofrimento aí é por conta disso. E ele ainda fala mais, porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança? Porventura não era, a tua esperança não era a sinceridade dos teus caminhos? Aí ele ainda fala, olha, quanto a mim, se fosse eu buscaria mais a Deus. Se fosse eu que estivesse no seu lugar, eu me dirigia a minha fala a ele e buscaria mais a ele. Ainda fala mais, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Isso ele faz falando, o amigo que ficou 7 dias do lado dele. E isso acontece com a gente, às vezes não está nem bem, às vezes está querendo ajudar. Mas como ele é falho, não entende, não tem o mesmo coração de Deus, aí se arvora, se antecipa e julga logo. Às vezes a intenção é de ajudar, de dar um alerta. Porque nós somos falhos. E é isso que nós precisamos ver, às vezes, nos amigos. Às vezes nós nos tornamos inimigos de uma pessoa próxima, porque nós não conseguimos entender o outro lado. A gente o julga, do mesmo jeito que ele julga a gente, eu julgo ele e já isolo, corto logo a relação. E é isso que Deus quer? Então ele falou, olha, aguenta aí, porque é bem-aventurado é quem Deus castiga. Sem perceber, ele até... Ou ele faz até profetizou na vida dele. Ele falou, bem-aventurado é quem Deus castiga, né? Não pelo fato do castigo, mas pelo fato do bem-aventurado. O outro amigo também refutou as palavras de Jó. O segundo amigo também faz a mesma coisa, Bildade. Ele fala para ele, porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Como quem dissesse assim,
Deus não seria injusto, jamais. Se você está passando por isso, é porque Ele está te castigando. Ele confirmou o que o outro amigo estava falando. Aí ainda fala mais, ó. Se você de madrugada buscares a Deus, e de madrugada você pedir misericórdia, se você for puro, olha o tanto de acusação que eles estão fazendo. Se você for mesmo puro, se você for mesmo reto diante dele, Deus vai despertar e ele vai restaurar a sua justiça, a sua morada. Ele vai te restaurar, julgando. Que amigo, hein? Pensa ele ali sofrendo aquela dor, pensando nos filhos que tinha perdido, todo aquele sofrimento, né? Com ferida saindo pelo corpo. E Bildade também, sem perceber, ele também profetizou na vida de Jó, sem perceber. Ele falou, olha, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ele aqui até profetizou, uma maneira até de suavizar. E o último amigo dele também repreendeu e mostrou a sabedoria de Deus e exortou Jó a se arrepender. Amigo, o tempo todo, tudo julgamento. Tudo julgamento. E ele ainda fala assim, ó, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Como quem dissesse assim, ó, bem feito. Se há iniquidade em tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar injustiça nas tuas tendas. Julgamento. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Isso é o amigo dele falando. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio. E a tua esperança será o expirar da tua alma. Falou, tu vai morrer. Pá. Eu vim aqui me despedir de você. É como se estivesse falando assim. Eu vim aqui só me despedir. Porque a tua morte já está iminente, está próxima. Depois teve um outro amigo, eu não vou entrar aqui, que chegou como outro amigo, né, que não era tão próximo, mas chegou também e foi reclamar de todo mundo. Reclamou de Jó, reclamou dos outros amigos e falou que eles estavam errados. Aquela confusão toda que nós não vamos ter aqui por causa do tempo. E Jó, o que Jó fez? Diante de tantas acusações. Ele escorraçou os amigos dele. Falou, se vieram aqui, vai para lá, Satanás. Foi assim que ele fez? Hã? Jó os tinha como amigos e continuou tendo. Jó não abominou os amigos dele. Claro que ele abriu a boca, ele falou algumas coisas, mas ele continuou considerando eles como amigos. Nós vamos ver aqui, a Bíblia diz. Olha só o que o Jó fala para eles. Na verdade, que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Vocês estão falando, vocês acham que vocês que têm a sabedoria, a última palavra? E ele ainda falou mais, olha só a humildade de Jó. Depois dos amigos ter falado, julgado tudo ele, sabe o que ele falou? Jó falou assim, ó, eu também tenho um coração como o de vocês. Meus irmãos, que coisa, hein? Depois dos amigos, depois dele perder os filhos, os amigos ir lá julgar, condenar ele, falar que ele tinha que procurar mais Deus, que ele tinha que orar mais, tinha que buscar Deus de madrugada, que ele estava condenado à morte. O Jó chega e fala, eu também tenho um coração como vocês, eu entendo o que vocês estão falando. E também não sou inferior a vocês. Quem é que não sabe isso que vocês estão falando? Eu também sei. E ele ainda falou mais, ó, é motivo de chacota, eu sou um irrisão. Eu sou motivo de chacota. As pessoas riem de mim, fazem piadas, dão risadas. Eu sou motivo de deboche, de escárnio, de gozação. Logo eu que invoco a Deus e Ele me responde. Olha só o que Jó fala. É muito lindo isso aqui. Mas tem uma coisa, Jó falando. Olha só. Eu mesmo vou falar com Deus. Eu mesmo vou falar com o Todo-Poderoso. Está lá na Bíblia. E eu mesmo vou me defender perante Ele. Jó, ele tinha uma convicção, ele tinha uma consciência da integridade, da comunhão que ele tinha com Deus. Ele não falava com Deus naquela assim, olha, eu me ponho sobre meus pés, Senhor Deus, ó grande poderoso no Altíssimo. Não, ele falou, vou lá falar com Deus, como um pai. Ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Ele. Ele questionou sim.
Mas ele questionou, não duvidando, não pondo em xeque a fé que ele tinha em Deus. E ele chegou ainda a falar, falou, quer saber? Eu vou lá mesmo defender com Deus. E ainda que ele me mate, ele pode até me matar, mas ainda assim, eu esperarei nele. Olha só, ainda assim, eu confio nele. A minha vida está na mão dele. Ele faz o que ele quiser, ele tem feito e ele vai continuar fazendo. Era isso que o Jó estava falando. E é essa fé que nós deveríamos ter. A minha vida está nas mãos de Deus. O que acontece comigo é permissão dele. E eu jamais vou deixar de adorá-lo, de seguir a ele por conta do que me acontece. Porque eu não adoro ele pelo que ocorre comigo, pelo que eu recebo dele. Isso é fidelidade. Exemplo de fidelidade. O maior exemplo. E aí Jó foi questionar Deus. Aí sabe o que Jó pegou e falou? Falou, Senhor, qual é o meu pecado? Que culpa é que eu tenho? Me fala aí, me notifica. Gente, para um servo de Deus chegar para Deus e falar, Deus, que pecado que eu tenho? Você ia ficar aí uma eternidade ouvindo a lista, que a lista não é pouca, não é pequena, não. A lista é... Hein, pastor? Jó chegou para Deus e falou, Senhor, me fala, qual é o meu pecado? Me notifica. Ainda falou mais, por que escondes o teu rosto de mim? E por que você me tem como inimigo? Jó chegou a pensar que Deus estava tendo ele como inimigo. Foi um questionamento a Deus, mas um questionamento de filho para pai, de quem ama, de quem serve, de quem é fiel. E aí Jó roga a Deus que misericórdia, né, para a vida dele. Jó chegou e falou assim, o homem, qualquer homem nascido de mulher, ele é de bem poucos dias e ele é cheio de inquietação. É igual a flor que nasce e seca rapidamente. É igual a sombra que vem, mas não permanece. O homem não é nada. Olha a visão que Jó tinha. Jó era um homem espiritual. A visão dele não estava aqui nesse mundo, nos bens, na carne. A visão dele era espiritual. Ele mesmo falava, aqui sou homem, estou passando aqui um momento, um instante. O que é isso diante da eternidade que eu vou passar? Aí ele falou, abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Vamos resolver. É como se fosse... Vamos resolver essa situação aqui. Desvia-te dele, né, dos meus dias, para que tenha repouso. E ele cita o exemplo lá da árvore. Olha, até a árvore, a esperança para a árvore, que ela se for cortada, ela nasce de novo. Ele está fazendo uma analogia com a vida dele, querendo dizer, Deus, eu continuo aqui, faz alguma coisa. Eu continuo te servindo, eu sou fiel. Minha vida está nas tuas mãos. Se até a árvore que é cortada, ela vive de novo. E ele ainda prossegue, se essa árvore envelhecer e perder as suas raízes e até o seu tronco morrer, ainda assim ela pode sobreviver, ao cheiro da água ela sobrevive. É como se ele dissesse, Senhor, basta o seu olhar aí, olha para mim. Me socorre, me dê uma saída aqui. Se até para a árvore já acontecem essas coisas, se o Senhor tem o controle de tudo. E aí ele finaliza e fala, olha, tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses da tua ira. Lembra-te de mim. E Jó depois se dirige a seus amigos. Aí ele vai falar com os amigos dele. Aí pensa, né? Agora Jó, agora eles vão ouvir. Agora eles vão me pagar. É isso que Jó fez? Não foi. Jó não teve nenhuma intenção de se vingar dos amigos porque eles tinham feito. Nenhuma, zero. Mas Jó falou uma coisa. Falou, olha, eu tenho ouvido muita coisa, isso aí, tudo que vocês estão falando. Mas vou dizer uma coisa. Vós são os consoladores molestos. Como quem dissesse, vocês não estão consolando coisa nenhuma. Vocês vieram aqui para me atacar, para me acusar, para me molestar. E aí, sabe o que ele fala? Ele fala, olha, se fosse você que estivesse no meu lugar, falando para os amigos,
Se fosse você que estivesse no meu lugar, será que eu falaria essas mesmas palavras que vocês estão falando para mim? Está na Bíblia, hein? Você já tentou se colocar no lugar do outro? Sabe aquele perdão que você não libera? Aí você fala, Senhor, se fosse eu que estivesse no lugar dele, né? E aí ele fala, não, eu não falaria essas coisas que vocês estão me falando. Antes, eu ia falar palavras que iriam te fortalecer, que iam trazer força e esperança. E ele fala, vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Eu não ia falar coisa para aumentar a sua dor, para te julgar, para falar que você errou, para falar que você pecou, que você tem que procurar mais. Não. Meus irmãos, isso aqui é um alerta para nós, isso é uma grande lição que Jó nos dá. Porque a gente faz isso o tempo todo. Sem perceber, nós estamos fazendo isso. Então, Jó teve muita crise. Ele teve crise, vamos dizer assim, familiar, porque além de perder os filhos, a mulher ainda ficou falando para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Se era o que ele mais amava, ele era fiel a Deus. Era quase como que dizer, assim, então você vai para o seu lado, eu vou para o meu. Que eu não vou largar Deus. Teve uma crise familiar. Teve ou não teve? Imagina que tamanha crise, perder os 10 filhos de uma vez, e a mulher ainda ficar culpando ele. Ele teve uma crise financeira, porque ele perdeu tudo de uma vez. Crise financeira. Ele teve uma crise na saúde. Ele pegava caco de telha para raspar lá, porque tinha uma praga na pele dele. Teve a crise conjugal, porque é da briga com a mulher. E também teve uma crise com os amigos, que ele pensava que eram os amigos, chegaram lá só para acusar e julgar. E dizer que ele tinha que procurar mais a Deus e tal. Julgando ele, falando que ele tinha pecado, que ele estava pagando porque ele tinha pecado mesmo. E a Bíblia, o texto lá é longo, as coisas que eles falam, né? Você vive aí falando isso, falando aquilo, mas não é nada disso. Você está se escondendo, tem coisa escondida aí. E ele teve uma crise de identidade também, porque ele chegou a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele falou, teria sido melhor se eu não tivesse nascido, não tivesse vivido. Quisera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe. Ele falou, para que eu vim aqui então, para quê? Foi uma crise de identidade. Agora, meus irmãos, tem uma crise que Jó não enfrentou. Quem saberia me dizer aqui? Quem poderia me responder? Você que está em casa, ou dos que estão aqui. Tem uma crise que Jó não passou por ela. Sabe qual? A espiritual. Uau! Jó, em momento nenhum, teve a fé dele abalada por todo esse sofrimento. Não teve crise, em momento nenhum, o tempo todo eu mesmo vou lá falar com Deus. Ele não falou assim, Deus não existe. Eu estou sofrendo desse jeito. Cadê tudo? Onde é que tu estás? Não, ele não fez isso. Ele tinha uma fé tamanho, intimidade com Deus, que ele falou, quer saber, eu mesmo vou lá falar com Deus. Eu vou lá saber essa história direitinho com ele. Que lição isso aqui, hein? E daqui eu tiro. A crise, se eu não tenho crise espiritual, se eu sei em quem eu estou crido, se eu confio em Deus, se eu cumpro seus mandamentos, se eu tenho intimidade, comunhão com Ele, tudo terá solução. Tudo vai passar como um sopro. A noite vem, mas o dia vem também. A esperança é outra. O sofrimento é outro. Não tem ansiedade, não tem depressão. E olha que Jó sofreu. Então ele não teve crise espiritual. A fé não foi abalada. Ele foi dizer, olha, ainda que ele me mate, continuo confiando nele, minha fé está nele, minha esperança está nele. Fé. Jó tinha uma grande fé. Exatamente porque ele tinha fé, foi que ele perseverou. Ele não perseverou para ter fé. Ele não perseverou na esperança de que ele ia ter o dobro do que tinha. Senhor, eu estou dando 10, na esperança que você vai me dar 100 vezes mais, tá? Eu estou te dando aqui 1.000, mas eu quero ganhar 2.000 amanhã. Ainda que eu não fale, mas pense, entendeu? Tem muita gente que pensa assim. Fica barganhando com Deus. Jó perseverou
Porque ele era fiel a Deus, ele tinha fé em Deus, ele sabia em quem ele cria. Ainda que Deus não desse nada para ele. Ele não estava ali conversando com Deus, falando, agora Deus me dê de novo o que eu tinha. Não. Ele perseverou porque tinha fé. É diferente. E aí sabe o que aconteceu? Isso aqui é lindo. Deus vai e fala com os amigos dele. Com os amigos de Jó. Deus chegou com os amigos dele e falou, chegou lá para ele e faz, né? Deus falou para ele, para o amigo dele, falou, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Gente, estar debaixo da ira de Deus não é boa coisa. Mas Deus, o que Deus ainda fez? Falou, olha, por que a minha ira acendeu sobre ti e seus 2 amigos? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Porque eles chegaram para Jó, falando um monte de coisa, falando de Deus para Jó, como se Jó não estivesse cumprindo, mas aquilo que eles falavam de Deus para Jó, aos olhos de Deus não era o que era reto. Olha só que curioso. Então nem tudo que os amigos falam, às vezes tem aparência, está ali revestido de, aparentemente, é de Deus, mas pode não ser. Aqui no caso, por exemplo, não era, porque o próprio Deus chegou e falou, olha, minha ira acendeu contra você, mas quer saber, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês pegam aí 7 bezerros, pegam aí 7 carneiros, vão lá a Jó, vão lá e oferecer holocaustos por vós. E o meu servo Jó, ele vai descontar em vocês. É assim que ele falou? O meu servo Jó vai se voltar contra vocês, vocês vão ver o que é bom para tosse. Foi isso que ele falou? Não, ele falou, o meu servo, eu sei quem é Jó. O meu servo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar por vocês. Olha só. E às vezes, porque um amigo fez alguma coisa, o que eu faço na hora de orar pelo amigo? Eu faço é entregar na mão de Deus, como quem dissesse, Senhor, faça justiça. Faz justiça naquele, olha o que ele fez comigo, olha o falso testemunho que ele levantou, olha a calúnia que ele levantou, olha o que ele me fez sofrer. Aí a gente com aquela de certinho diante de Deus, fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Você acha que Deus está se agradando disso? Jó ensina que não. Porque o próprio Deus falou, vai lá, que o meu servo, em vez dele descontar, em vez dele querer te ver pelas costas, em vez dele querer te matar, ele vai orar por vocês. Olha só. Deus, e aí Deus ainda fala mais, e fala, vai lá, porque eu tenho certeza que ele vai aceitar fazer isso. Para que eu não vos trate, Deus falando para os amigos lá, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. O que Deus fez aqui? Entregou nas mãos de Jó. Falou, você vai lá, e ele vai orar. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque senão eu vou tratar vocês conforme a loucura de vocês. O que Deus estava querendo dizer aqui? Aí sim vocês vão sofrer. E aí, claro, eles eram amigos dele, e eles eram também, esses amigos eram temente a Deus. Não eram? Eles eram temente a Deus. Tanto é que eles foram lá consolar, falaram coisas de Deus, palavras de Deus. E na hora que Deus falou com eles, falou, vai lá e oferece holocausto, eles também não ficaram questionando, sim, não, nós vamos lá. Eles eram temente a Deus. Só que eram falhos. E é isso que às vezes a gente se recusa a entender. Nós queremos ser vistos como imperfeitos, mas nós queremos que os outros sejam perfeitos em relação a nós. Nós não aceitamos que o outro erre e me dirija uma palavra errada ou faça alguma coisa. Eu não aceito. Às vezes nem quero perdoar. Tudo lição que Jó nos passa. É muita lição que tem nesse livro, pastor. A gente tinha que ter um dia para ficar tratando disso aqui. E aí, eles foram. Eles foram lá. E aí, olha só o que diz lá em Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava. E o que será que Jó orava, hein? O que será que Jó pedia, hein? Será que ele orava, Senhor, restitui aquilo que eu perdi, Senhor. Me dê de volta todos os meus bens. Foi assim que ele falou? Será que ele cantou aquele hino? Restitui, eu quero de volta o que é meu, é?
Lava-me, sabe aquele corinho? Jó ficou orando em benefício próprio, ele ficou pedindo a Deus tudo de volta. Foi por isso que Deus atendeu? Estava fazendo jejum de 21 dias, alguma coisa assim, em prol da própria vida? Não foi. Jó sofreu tudo aquilo, na hora que Deus resolveu, como se diz, restaurar, virar o cativeiro. Não foi quando ele estava lá pedindo misericórdia, ó Senhor, me dá agora de volta aqui, vê aqui minha situação, minha saúde, me dá. Não foi nessa hora que Deus restituiu as coisas para ele, não, tá? E é impressionante, é lindo essa passagem aqui. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava, por quem? Por quem que ele orava, pastor? Era pelos amigos. Que vergonha! Que vergonha! Eu estou aqui pedindo para mim, e Jó naquela dor toda, naquele sofrimento todo, sendo acusado pelos amigos. Os amigos foram lá, pedindo perdão, né? Porque levaram o holocausto, ofereceram o holocausto, falaram com ele. E aí Jó foi orar pelos amigos. Ó, Senhor, eu tenho um coração como o deles, eu entendo eles. Perdoa, eu já perdoei. Eu nunca acusei. Tenha misericórdia deles. E Jó foi orando e orou por eles. E foi nesse momento que Deus restaurou o cativeiro de Jó. Foi nessa hora. Olha que lição, hein, pastor? Às vezes nós estamos orando errado. Às vezes nós estamos querendo uma bênção de Deus e orando por mim mesmo, cheio de minhas falhas, e eu sequer perdoei o meu irmão. E a Bíblia diz, olha, eu nem recebo a sua oração. Você está em mal para o teu irmão? Vai lá, se acerta com ele, depois sim você vem e me oferece sacrifício. Eu não recebo a sua adoração, não recebo a sua oferta, está na Bíblia. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. E aí Deus restituiu. Restituiu em dobro. A Bíblia diz, olha, se antes ele tinha 7.000 ovelhas, então agora ele vai ter 14.000. Antes ele tinha 3.000 camelos, agora são 6.000 camelos. Antes ele tinha 500 juntas de bois, agora são 1.000 juntas de bois. Antes ele tinha 500 jumentas, 1.000 jumentas agora ele vai ter. E os filhos? Vou dar de novo, vai ter mais 10 filhos. E também vai ser a mesma coisa que era antes, vai ser 7 homens, 3 mulheres. Só tem uma coisa, as mulheres vão ser mais bonitas ainda. Não vai ter mulher nenhuma mais bonita do que as filhas de Jó em todo o Oriente. Lindo, né? Jó pediu isso. Jó pediu, ó Senhor, eu quero a minha família de volta. Ele pediu. Ele não pediu. Eu quero meus camelos de volta. Ele não pediu nada disso. Mas Deus deu. Ele estava fazendo o quê? Estava orando lá pelos amigos. E depois disso, Jó ainda viveu 140 anos e morreu depois farto de dias. Está lá na Bíblia. Então, o resumo dessa lição, meus irmãos. Jó perseverou porque ele tinha fé. Ele sabia em quem ele cria. E porque ele tinha essa fé, ele perseverou. A fé dele não foi abalada hora nenhuma, e por isso que Deus honrou e restituiu tudo a ele. E ele recebeu a vitória dele, não foi do amigo, não foi da família, ele recebeu a vitória dele das mãos do próprio Deus. O próprio Deus restituiu tudo para ele. Muitos ensinamentos tem aqui, irmão, muitos. Esse da oração, eu penso que é um grande ensinamento que tem nessa lição, tá? Às vezes nós oramos errado. Às vezes tem gente do meu lado precisando da minha oração. E eu, no meu egoísmo, estou me pedindo um carro novo. Estou orando a Deus para me dar uma casa maior, melhor. Para me dar uma casa. Às vezes tem alguém do meu lado que está precisando de uma oração. Porque está sem o que comer. Ou porque está com a saúde debilitada. Vamos nos lembrar disso, que Deus possa abençoar cada um e que nós possamos ter a vida e o exemplo de Jó sempre em mente, que nós possamos agir conforme ele agiu, para que Deus possa chegar diante do inimigo e falar, ó, você viu lá o meu servo?
meu servo, pastor Josué, meu servo Maico. Você viu meu servo? Servo fiel, íntegro, reto.